E aí, tudo bom? Espero que você esteja bem. Espero que você, sua família, seus amigos estejam muito bem. Demorou muito tempo para a gente conseguir chegar no resultado dessa série. E eu preciso explicar algumas coisas antes de você começar a assistir essa série que vão fazer mais sentido para você. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a um parceiro de pesquisas e uma pessoa que eu considero meu amigo, que é o responsável pela produção dos vídeos que você vai assistir nessa série. A identidade dele não pode ser revelada por várias razões, mas primariamente devido à profundidade do material que ele desenvolveu e continua desenvolvendo. Ele é um amigo, um parceiro de pesquisas, se transformou num parceiro de pesquisas. Ele já vem há muito mais tempo do que eu, muito antes de mim, desenvolvendo um trabalho excepcional sobre Ellen White, sobre os escritos de Ellen White, sobre plágios e também sobre a história do adventismo no século XIX. Ele é um cara extremamente inteligente que também vem desenvolvendo materiais com pesquisas incríveis dentro desse campo e que superam muito, assim, quilômetros de distância o nível de qualidade de pastores adventistas ou de qualquer pesquisador ou personagem, diga-se de passagem, do Centro White, de qualquer parte desse globo. É importante dizer que a série que você vai assistir ela foi originalmente produzida em inglês, certo? Todos os materiais que eu recebi dele, claro que foram 100% autorizados para republicação no canal Para Que Possamos e primariamente também para o público da América do Sul. Então é um material que vai ser disponibilizado não apenas em português, como você vai assistir agora, mas também em espanhol. Uma das coisas que é importante salientar logo de cara é que você vai assistir um documentário que foi produzido em inglês, mas ele está dublado em português, ok? Então ele foi dublado em português, mas na tela você vai ver os originais da produção dos Estados Unidos. Então, Rodrigo, por qual razão então nós mantivemos essa escolha? Primariamente para que você tenha acesso e veja com os próprios olhos os materiais originais. E essa é uma oportunidade importantíssima para você que tem estudado, que tem pesquisado, que tem feito análises sobre a Igreja Adventista de uma forma ou de outra, sobre Ellen White de uma forma ou de outra, mas que não tem acesso aos originais do século XIX. Então, a importância de revelar isso na tela para vocês é fundamental, principalmente para mim, que eu tenho acesso aqui, eu tenho os livros também como ele possui, mas muitas vezes nós temos que traduzir ou colocar ali uma caixa com o texto traduzido em cima para facilitar o acesso, para facilitar a compreensão, o entendimento do texto, né? Mas nesse caso específico dessa série, todos os originais foram preservados na tela de acordo com a produção original, ok? Então, esse é um dos pontos mais importantes. O segundo ponto é que nós fizemos uma dublagem com a ajuda da inteligência artificial, o que, vamos dizer assim, facilitou muito, em número de horas, isso facilitou, pode-se dizer aí, pelo menos uns 3 a 4 meses de produção, com certeza, devido à intensidade e devido também aos detalhes minuciosos que vão ser apresentados, que você vai ter acesso. Então, nós fizemos uso da inteligência artificial para a dublagem. Nós tentamos preservar ao máximo a tonalidade da voz dele, também a didática, né, a forma como foi feita a didática da apresentação e também a dicção da voz dele, o máximo possível, preservar o máximo a originalidade do trabalho que foi desenvolvido. Então, provavelmente, algumas palavras como adventistas, que não é uma palavra tão fácil, muitas vezes, de ser captada pela inteligência artificial para traduções automáticas, assim por diante, quando vem de áudio para texto e assim por diante, provavelmente você vai perceber isso ao longo da apresentação. Tem algumas falhas, tem alguns errinhos ali na hora da dicção, na hora de como as palavras foram apresentadas. Conjugações verbais, de uma forma ou de outra, vão ter alguns erros. É uma tecnologia nova, mas que está muito bem evoluída.
Uma outra questão também são os nomes dos livros. Então, Desejo das Eras, por exemplo, seria o desejado de todas as nações. A Grande Controvérsia, por exemplo, seria o Grande Conflito. Então, são traduções literais do texto, né, do nome ou da dicção das palavras, que são traduzidas de forma literal, não como os títulos oficiais que você conhece aí no Brasil. Então, por essa razão, é bom avisar anteriormente para que você saiba que quando esses nomes forem mencionados, eles são referentes aos livros originais, tá? De Ellen White, e que provavelmente pouquíssimas pessoas têm acesso no Brasil. Eu quero agradecer de coração a ele, quero agradecer a disponibilidade do material. Ele sabe o quanto nós valorizamos esse trabalho que ele faz. Não só ele, diga-se de passagem, existem outras pessoas também envolvidas nesse processo. Existem outros pesquisadores ao redor do mundo que formam uma rede de pesquisas que vai se aprofundar cada vez mais nos próximos meses, ok? Então, fiquem atentos, porque vem muito mais por aí. Sobre o que se trata essa série? Bom, essa série é especificamente sobre os plágios de Ellen White. Basicamente isso. Nós vamos falar sobre plágios. Falar e mostrar. E mesmo que você já tenha suas próprias considerações a respeito dos plágios, mesmo que você já tenha suas próprias considerações com relação ao que você entende como sendo fonte de inspiração ou não, eu acho que vale a pena você assistir essa série para que você possa ver e entender como Ellen White estruturou uma grande mentira ao redor do século XIX e que dura até hoje. Eu duvido que pessoas não sejam impactadas pelo que está por vir. Esse vídeo 1, ele completa o vídeo 1, que é a introdução, e o vídeo 2, que seria a parte mais extensa, né? É um vídeo de mais ou menos a junção dá mais ou menos uns 40 minutos, 45 minutos. E em seguida, nós vamos progredir nas próximas semanas com os próximos episódios. É uma série limitada de 5 vídeos. Então você vai assistir 2 vídeos agora e os próximos 3 no decorrer das próximas semanas. Ok? Eu espero que você goste. Eu espero que sirva para suas pesquisas pessoais. Você está livre para fazer anotações, tirar fotos da tela, para que você possa utilizar isso para suas pesquisas. Ok? Nós vamos fazer sim uma análise, se eu não me engano é o episódio número 3, sobre o Remick Report, que é aquele relatório que saiu do advogado que veio defender a questão dos plágios de Ellen White, advogado católico, diga-se de passagem, mas que tem muito mais ainda por trás de toda aquela documentação. O relatório vai ser disponibilizado também para você em PDF. Por uma questão legal, nós não podemos mostrar o relatório, as páginas e os PDFs na tela. Existe uma proibição, mas no episódio 3, que no caso seria o próximo, você vai compreender isso de uma forma melhor. Bom, basicamente essa é a introdução. Me desculpe por ter que fazer essa introdução, mas seria importante para você entender tanto o contexto, o tema e como tudo foi estruturado. E de coração, eu quero agradecer o Test the Prophet, que esse é o nome que nós utilizamos para nomear, na verdade, esse amigo pesquisador, uma pessoa especialíssima e que vai deixar um legado impressionante sobre o que significa, de fato, os escritos de Ellen White e as suas origens. Um abraço, espero que você goste. Como adventista do sétimo dia, eu sempre tive um pensamento incômodo por décadas que era: como eu sei que Ellen White era uma verdadeira profeta? Sempre assumi que alguém já tivesse compreendido isso, alguém mais inteligente, talvez com doutorado em teologia, mas à medida que cresci na igreja, essa pergunta continuou a me atormentar. Quando tudo fechou em 2020, eu me vi com mais tempo e, mais uma vez,
com essa questão da autoridade dela, mas eu não tinha ideia por onde começar a procurar. Como você investiga um profeta para ver se ele é legítimo ou não é uma pergunta difícil de fazer, especialmente quando o adventismo é tudo o que eu sempre conheci. Eventualmente, marquei uma reunião com o pastor adventista para discutir essa questão. Ele iria fornecer razões para eu ter confiança em Ellen White, mas eu também pedi a ele para me dar um livro que mostrasse o lado desfavorável dela. Por quê? Porque eu queria ver o que foi escrito sobre ela que não foi aprovado pelas editoras adventistas. Senti que essa era a única maneira de ver uma perspectiva diferente. Ele sugeriu que eu lesse A Mentira Branca, do pastor adventista Walter Ray, um livro apresentado na edição de agosto de 1982 da revista Time. O livro documentou a pesquisa de Ray, onde ele descobriu que Ellen White tinha copiado de vários autores e apresentado como se fosse seu próprio trabalho. Porém, antes de comprar este livro, me senti em conflito. E admito que esta foi uma das compras mais difíceis que já fiz. Você pode achar que é uma coisa estranha a dizer, mas você tem que entender que crescer na Igreja Adventista do Sétimo Dia há um consenso geral sobre questionar Ellen White. As pessoas vão te alertar para ter cuidado ao investigar ela. Eles vão te advertir sobre ser enganado. Até Ellen White alertou que haveria aqueles que perderiam a confiança em seus escritos e se afastariam da verdade da Bíblia. Mas mesmo depois de todos esses alertas girarem em minha cabeça por um tempo, eu não conseguia continuar a viver com essa sensação incômoda de que algo estava errado. Como podemos testar se Ellen White é uma verdadeira profetisa, se os únicos livros que lemos são aqueles que a endossam como uma verdadeira profeta? Será que isso é consistente com uma honestidade intelectual? A única maneira de comprovarmos que não estamos nos enganando é investigar ela. Acredito que isso mostra o quão protegidos nós, adventistas, somos, que nem mesmo estamos cientes de que existem livros e recursos que lançam uma luz diferente sobre nossa profetisa e nossas crenças. Ou talvez eu não tenha procurado. Talvez você não tenha procurado. Nós dizemos uns a outros que temos a verdade e advertimos contra a busca de respostas fora de nossa comunidade. No início de seu livro, ele menciona que foi informado de que o livro Esboços da Vida de Paulo, de Ellen White, escrito em 1883, foi em grande parte copiado de outro livro sobre a vida de Paulo, pelos autores Connie Beer e Howson, dizendo que o livro tinha sido inspirado por Deus. Isso despertou o meu interesse, e decidi começar minha investigação com este livro específico. Mas ao mesmo tempo me perguntei, por que um profeta precisaria pegar os escritos de outras pessoas? Como isso poderia ser aceitável se ela disse que estava recebendo luz de Deus e que devemos levar suas mensagens a sério? Ou estaríamos rejeitando Deus? Isso não deveria criar suspeita quando vemos que ela pegou os escritos e ideias de outros e os passou como sendo seus e em nome do espírito de profecia? Pelo menos, nós criados no adventismo não deveríamos investigá-la. Porque isso não é comum. Não encontrei nenhum amigo ou familiar que tenha passado qualquer quantidade significativa de tempo investigando ela. O que sugerimos aos mormons que investiguem Joseph Smith ou a ciência cristã para investigar Mary Baker Eddy? Mas quando comecei a pesquisar, descobri que a maioria dos adventistas acreditam que nossa profetisa está protegida desse tipo de escrutínio. Por quê? Suponho que faça sentido porque ela é nossa profetisa e porque nossos pais e amigos acreditam nela. Que desafiá-la é desafiar a nossa essência, o que pode complicar os relacionamentos. Mas como podemos simplesmente virar a cabeça e ignorar qualquer evidência que desafie nosso paradigma como adventistas? Não é pecado investigar um profeta. Em 1 João 4:1, por exemplo, lemos: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então eu te pergunto, como eu perguntei a mim mesmo, você já investigou Ellen White? Ou você apenas leu as defesas da igreja para satisfazer seu próprio viés e afirmação pessoal? Admito que depois de ler A Mentira Branca, vi porque ninguém falava desse livro na escola sabatina ou nos colégios adventistas, mesmo nas faculdades. Esse livro é bastante revelador e certamente fornece uma perspectiva diferente e levanta muitas questões. É claro que este não é o único livro escrito em oposição a Ellen White. Mas eu queria começar minha investigação com este livro, especificamente a ideia de ela usar escritos de outras pessoas. Então, nos primeiros vídeos vamos falar sobre os plágios.
Começando com esse livro estranho e raro de Ellen White, intitulado Esboços da Vida de Paulo. Eu tenho mais de 200 exemplos deste livro que pretendo mostrar na câmera, onde ela copiou de outros autores sem dar crédito. Meu objetivo é examinar os dois lados da questão. Então também discutirei os contra-argumentos das evidências. Depois de discutir o plágio, vou testar Ellen White pelos seus próprios escritos e pela Bíblia. Então, se você já teve algumas dessas mesmas dúvidas, eu gostaria de te convidar para esse estudo comigo. O que você pensa quando ouve a palavra profeta? Você provavelmente imagina uma pessoa que recebe iluminações divinas através de uma visão, sonho, voz ou até mesmo um anjo. E então escreve essas iluminações para os outros. É instrução. São essas palavras escritas que recebem do alto, que contêm as instruções de Deus, a descrição de sua vontade. É essa nova informação que dá ao profeta seu respeito, autoridade e licença para instruir o povo de Deus. Portanto, é nossa responsabilidade testar qualquer novo profeta ou mensageiro para ver se eles são verdadeiros ou falsos, porque se eles são verdadeiros, precisamos obedecer às suas revelações. Mas se forem falsos, não devemos ter medo deles e devemos ignorá-los. Com esses pensamentos, começo a contemplar Ellen White, nossa profeta no Adventismo do sétimo dia, que escreveu muitos livros e cartas de instrução para a nossa igreja. Considero que, por muito tempo, a Bíblia contém tudo o que o mundo precisa saber para a salvação. Então, se Ellen White aparecer reivindicando ser uma mensageira do Senhor e ter novas informações ou novas orientações do céu, é muito preocupante descobrir que ela roubou uma grande quantidade de material de outros escritores. Por causa disso, sabia que precisava olhar por trás da cortina para ver se ela era uma profeta legítima. Então eu me sentei no meu escritório, refletindo sobre Ellen White e a enorme evidência de plágio que eu obtive de outros, muito do qual ainda não foi publicado. Quando me deparei com mais e mais provas, pude sentir a dissonância cognitiva aumentando dentro de mim. Mas eu sabia que não podia permitir que meus sentimentos ou suposições de crescer no adventismo me impedisse de testá-la, como eu faria com qualquer outro suposto novo profeta. Então eu decidi que o primeiro teste básico seria investigar qual foi a fonte de suas revelações. Ela tem sonhos falsos, profecias falsas, ela usou as palavras de outro autor e as apresentou como se fossem de Deus. Em essência, seus escritos parecem vir dos escritos do homem ou de Deus? Essas questões fundamentais são o primeiro passo para determinar se ela deve ser seguida ou descartada. Claro, a única maneira de descobrir isso é dedicar tempo e esforço na pesquisa. Eu sabia que se ela fosse uma falsa profeta, ela não se anunciaria. De fato, eu esperaria que um falso profeta misturasse a verdade com um pouco de erro. Evite heresia óbvia. É por isso que somos instruídos na Bíblia a testar os profetas. No entanto, logo encontrei testes completos e precisos de Ellen White. Pode ser muito difícil no Adventismo, porque ela afirmou que ele foi mostrado em visão que as pessoas minariam seus escritos no fim do mundo. Ronald Numbers, um ávido historiador, apontou corretamente que isso então faz qualquer dissensão apenas uma validação de seu dom profético. Como mencionei no meu primeiro vídeo, descobri que a maioria dos avanus vai desencorajá-lo a investigá-la. Experimentei isso com minha própria família e amigos. Na verdade, ela está tão ligada à nossa identidade no Adventismo que testá-la é passar por uma dissecação completa de nossa fé. Isso é apoiado pelo fato de que a Igreja Adventista reverencia ela e ela é considerada o espírito da profecia de Apocalipse 12, 17, 19 e 10, que é conhecido como a marca identificadora que o Adventismo é a igreja remanescente do Apocalipse. Por causa de suas iluminações de Deus, a Igreja Adventista acredita que possui a verdadeira interpretação das Escrituras. Não apenas atualmente, mas também em relação aos momentos finais da história da Terra. Então, com afirmações fortes como estas, se Ellen White e aqueles na igreja proclamam que ela é uma mensageira do Senhor para os momentos finais de sua história, então o ônus da prova recai sobre seus escritos e deveria haver evidências substanciais para apoiar suas afirmações. Então, antes de olharmos para seus escritos, vamos ler o que Ellen White disse sobre a origem de suas obras literárias. Note que esses exemplos são de momentos tardios em sua vida, depois que quase todos os seus principais livros foram escritos. Como escritos antigos, muitos de seus testemunhos à igreja, a grande controvérsia, o desejo das idades
e patriarcas e profetas. Vou incluir links abaixo para o site oficial de Ellen White, com todas essas citações, para que vocês possam lê-las se quiserem. Ela escreveu: assim que pego minha caneta, não estou no escuro sobre o que escrever. É tão claro e óbvio quanto uma voz falando comigo. Vou instruir-te e ensinar-te no caminho que deves seguir. Em todos os seus caminhos, reconheça-o, e ele direcionará seus caminhos. O Espírito Santo é o autor das Escrituras e do espírito de profecia, que é o nosso propósito, em branco. Estes não devem ser distorcidos e virados para significar o que o homem pode querer que eles signifiquem, para realizar as ideias e sentimentos do homem, para levar adiante os planos do homem a todo custo. Estas são duas das muitas declarações que Ellen White fez, que ilustram porque ela afirma que seus escritos são inspirados. Ela não é simplesmente qualquer outra escritora cristã. Ela também escreve os livros maiores, Patriarcas e Profetas, Grande Controvérsia e Desejo de Idades, devem ser vendidos em todo lugar. Esses livros contêm a verdade para este tempo, verdade que deve ser proclamada em todas as partes do mundo. E então ela escreve na terceira pessoa. A irmã White não é a originadora desses livros, eles contêm a instrução que durante sua vida profissional Deus tem dado a ela. Eles contêm a preciosa e confortante luz que Deus graciosamente deu ao seu servo para ser dada ao mundo. Nessa última citação, ela escreve que seus livros devem ser vendidos em todo lugar, porque contém a verdade que deve ser proclamada ao mundo. Então ela diz que não é a originadora desses livros, mas que eles contêm a preciosa luz confortante que Deus deu a ela, sua serva para o mundo, e nos é ensinado no Adventismo que Ellen White conseguiu escrever tanto material porque o Espírito Santo a movia. Então essas citações são todas consistentes com essa ideia. Mas vamos continuar. Não posso, sob meu próprio impulso, assumir um trabalho e lançar-me nele. Tenho que ser impressionado pelo Espírito de Deus. Não consigo escrever, a menos que o Espírito Santo me ajude. Às vezes não consigo escrever nada. Depois sou despertado às 11, 12 e 1 hora. E posso escrever tão rápido quanto minha mão pode se mover sobre o papel. Esses livros contêm verdades claras, diretas e inalteráveis. E certamente devem ser apreciados. A instrução que eles contêm não é de produção humana. Novamente, ela deixa claro aqui que seus livros são inspirados pelo Espírito Santo e não são de produção humana. Vamos olhar para mais 3 exemplos. Estou agradecido que as instruções contidas nos meus livros estabelecem a verdade presente para esta época. Estes livros foram escritos sob a demonstração do Espírito Santo. Ao escrever esses preciosos livros, se eu hesitasse, a palavra que eu queria para expressar a ideia era dada para mim. Estou muito ocupado com minha escrita. Cedo e tarde estou escrevendo os assuntos que o Senhor me apresenta. O fardo do meu trabalho é preparar um povo para se manter no dia do Senhor. Portanto, vimos aqui que Ellen White afirma, em primeiro lugar, que o Espírito Santo é o autor das Escrituras e de seus escritos. 2. O Espírito Santo a orienta no que escrever, e eles foram escritos sob a demonstração do Espírito Santo. 3. Ela não é a originadora de seus livros, incluindo O Desejo das Eras. 4. As instruções que seus livros contêm não são de produção humana. 5. O fardo de seu trabalho é preparar um povo para se manter no dia do Senhor. Afirmar que seus livros são obra do Espírito Santo é uma afirmação substancial. Mas foi isso que nos ensinaram no Adventismo, que a Ellen White recebeu a mensagem do último dia para guiar a igreja para a vontade de Deus, para que possam ser salvos. Então, agora que sabemos o que Ellen White reivindicou para si mesma e seus escritos, vamos nos concentrar no que acontece se não levamos seus escritos a sério. A primeira citação que vamos analisar é de 1907, onde Ellen White escreveu para estudar seus testemunhos, que era outra palavra para seus escritos. E aqui ela usa frases de Paulo e do profeta Isaías para envolver a ideia de que rejeitar os seus escritos é rejeitar a luz de Deus. Ela escreveu: estou instruído a dizer às nossas igrejas, estudem os testemunhos, que são os seus escritos. Eles são escritos para nossa admoestação e encorajamento sobre quem os fins do mundo vieram. Se o povo de Deus não estudar estas mensagens que são enviadas a eles de tempos em tempos, eles são culpados de rejeitar a luz. Linha por linha, preceito por preceito, aqui um pouco e ali um pouco. Deus está enviando instruções ao seu povo. Atenda à instrução, siga a luz. Em 1907, ela escreve: instrução preciosa foi dada ao nosso povo nos livros que me foi ordenado escrever. Quantos leem e estudam esses livros? A luz que Deus deu pode ser vista com indiferença e incredulidade, mas essa luz condenará todos que não escolheram aceitar e obedecê-la. Então, no Adventismo, temos as Escrituras. Nós somos condenados
se não seguirmos a luz dada por Ellen White. E esta foi a duplicidade que encontrei no Adventismo, porque, enquanto diremos que a Bíblia é a nossa autoridade final, não podemos discordar nem desafiar Ellen White. Ela afirmou que estava recebendo luz de Deus e que precisamos seguir suas instruções. E se não seguirmos sua luz, somos culpados de rejeitar a luz do céu e serão condenados. Isso faz com que muitos adventistas evitem qualquer investigação, porque é difícil examinar mensagens que deveriam ser de Deus. E se você disser que vai testá-la, se examinar a vida e os escritos dela, você é imediatamente confrontado no Adventismo com a ideia de que está mostrando falta de fé. Então você recebe um livro da Igreja Adventista que listarão as provas selecionadas de seu dom de profecia. A razão pela qual eu tinha tantas perguntas por anos foi que eu não queria me sentar e aceitar a orientação de um profeta sem testá-la. Eu precisava saber por mim mesmo. Então decidi ignorar os avisos de Ellen White de que alguns nos últimos dias se levantariam e a desafiariam, porque eu não queria limitar minha investigação devido a essa ideia preconcebida. Eu queria testá-la eu mesmo. E minha pergunta para você é: você não gostaria de saber se Ellen White era uma verdadeira profeta antes de submeter a si mesmo e sua família às suas instruções? Agora, continuando nossa investigação, vamos focar em como podemos avaliar se este profeta extra-bíblico ou mensageiro merece o respeito, autoridade e licença para instruir o povo de Deus. As palavras escritas de um profeta são a maneira como eles apresentam o seu argumento de prova como profeta. Por causa disso, suas palavras escritas são o ponto de partida para avaliar sua credibilidade como profeta, e é também onde eu comecei minha avaliação. Mas como mencionei antes, o que me chocou como entusiasta foi que se sabia que Ellen White copiou uma grande quantidade de material de outros autores e passou suas ideias como se fossem suas, ou de um anjo, até mesmo algumas de suas visões. Vou mostrar isso a você nos próximos vídeos. Quando comecei a pesquisar, descobri que várias pessoas alertaram sobre suas ideias copiadas várias vezes nos últimos 140 anos, embora mais recentemente e mais extensivamente por Walter Ray em seu livro The White Lie, publicado em 1902. Em minha pesquisa, também contatei um pesquisador independente que passou mais de uma década procurando plágio nos escritos de Ellen White, além das descobertas de Walter Ray. Ele me enviou vários documentos não publicados que mostram a dependência literária de Ellen White. Depois de revisar suas informações, comecei a considerar qual era o ônus da prova que ela nos deixou em seus escritos. Eles podem ser explicados por fontes não sobrenaturais? Então, depois de mais de 1000 horas de pesquisa e reflexão sobre esse assunto, tenho uma grande quantidade de informações para compartilhar. Mas para este breve vídeo introdutório, vamos começar olhando para um dos livros mais conhecidos de Ellen White, O Desejo dos Séculos. Vou começar com 2 seleções deste livro. Foi publicado pela primeira vez em 1898 e foi escrito sobre a vida de Cristo com o entendimento de que foi construído com conhecimento especial de Deus. Vamos começar olhando o que ela diz sobre a origem das palavras em O Desejo das Eras. Aqui está uma reimpressão facsimilar da Review and Herald Publishing Company, do suplemento original do periódico Review and Herald de 1998 e 1900, de onde ela escreve sobre vender o desejo das eras para os outros. Ela escreveu: deixe os vendedores manusearem livros que trazem luz e força para a alma e deixe-os absorver o espírito desses livros. Deus ficaria satisfeito em ver o desejo das idades em cada lar. Neste livro está contida a luz que ele deu sobre o seu trabalho. Deus falou de maneira simples e clara, dando instruções a serem dadas àqueles que necessitam, para que possam ser levados ao conhecimento da verdade, como está em Jesus. Como lemos anteriormente neste vídeo de 1903, ela escreveu: os livros maiores, Patriarcas e Profetas, Grande Controvérsia e Desejo das Idades, devem ser vendidos em todos os lugares. Esses livros contêm a verdade para este tempo, verdade que deve ser proclamada em todas as partes do mundo. Irmã White não é a originadora desses livros. Eles contêm a instrução que durante sua vida Deus tem dado a ela. Eles contêm a preciosa e confortante luz que Deus graciosamente deu ao seu servo para ser dada ao mundo. Vamos olhar para mais uma citação. Em 1906 ela escreveu: quantos leram cuidadosamente Patriarcas e Profetas, Grande Controvérsia e Desejo das Eras? Eu desejo que todos entendam que minha confiança na luz que Deus deu permanece firme, porque eu sei que o poder do Espírito Santo magnificou a verdade e a tornou honrosa, dizendo: este é o caminho, caminhe nele. Em meus livros, a verdade é afirmada, barricada por um assim diz o Senhor. O Espírito Santo rastreou essas verdades em meu coração e mente. Mente tão indelével quanto a lei foi traçada pelo dedo de Deus nas tábuas de pedra. Aqui Ellen White
está dizendo que seus livros, incluindo O Desejo das Idades, a verdade de Deus está barricada por um assim diz o Senhor, e o Espírito Santo rastreia essas verdades em seu coração e mente? Mente, tão clara quanto o dedo de Deus nas tábuas dos 10 mandamentos. No Adventismo, o dedo de Deus escrevendo os 10 mandamentos é uma das afirmações mais fortes que eles têm. Então, agora que vimos o que Ellen White disse sobre seu livro, vamos nos voltar para um trecho de O Desejo das Idades. Este aqui é um original de sua primeira publicação, em 1898. Na página 57, ela escreveu: tendo coletado as riquezas do universo e aberto os recursos de poder infinito, ele os entrega nas mãos de Cristo e diz: todos esses são para o homem. Use esses dons para convencê-lo de que não há amor maior que o meu, na terra ou no céu. A maior felicidade dele será encontrada ao me amar. Eu realmente quero enfatizar aqui que, pelo que acabamos de ler, Ellen White afirma que estas palavras em O Desejo das Idades são o que Deus disse. Ela também repete isso 9 anos depois na edição de 13 de janeiro de 1909 da Signs of the Times. Agora vamos comparar este trecho com o que John Harris, um ministro congregacional inglês, escreveu 42 anos antes do Desejo das Eras. E esta cópia de 1856. Ele escreveu tendo coletado todas as riquezas do universo e abriu todos os recursos de sua natureza infinita. Ele entregou todos nas mãos de Cristo e disse: todos estes são para o homem. Use-os para o homem. Se necessário, confira todos eles ao homem para convencê-lo de que não há amor no universo além do meu, e que sua felicidade consiste em me amar e se entregando a mim em troca. Vamos olhar para isso juntos? Como um ávido leitor desses, eu acreditaria que a declaração de Ellen White aqui veio de sua mente inspirada e que Deus realmente disse para usar esses dons para convencê-lo de que não há amor maior do que o meu na terra ou no céu. Como um profeta inspirado, a menos que você cite outros, seus leitores acreditarão que estas são palavras ou pensamentos inspirados que foram dados do céu, quando na verdade eles são de um livro de origem humana e sem inspiração. Vamos olhar para mais um exemplo neste vídeo, desta vez um trecho mais longo e uma narrativa. No início do capítulo 84 do Desire of Ages, lemos uma cena emocionante, onde os discípulos que acabaram de abrir os olhos para o Senhor ressuscitado estão retornando a Jerusalém para contar aos seus companheiros discípulos. Mas antes de examinarmos essa passagem, vamos ler o relato na Escritura que Ellen White diz que este capítulo se baseia. Em Lucas 24 lemos: e eles se levantaram na mesma hora e voltaram para Jerusalém e encontraram os 11 reunidos e aqueles que estavam com eles, dizendo: o Senhor ressuscitou de fato e apareceu a Simão. E eles contaram o que aconteceu no caminho e como ele foi reconhecido por eles ao partir o pão. E enquanto falavam, Jesus mesmo se pôs no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Mas eles estavam aterrorizados e assustados e supunham que tinham visto um espírito. E ele disse a eles: por que estão perturbados e por que pensamentos surgem em seus corações? Observem minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, pois um espírito não tem carne e ossos como vocês me veem ter. E quando ele falou, mostrou-lhes as mãos e os pés. No capítulo 20 de João nós lemos: então no mesmo dia à noite, antes do primeiro dia da semana, quando as portas estavam fechadas, onde os discípulos estavam reunidos por medo dos judeus, Jesus veio e ficou no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. E ao dizer isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, que detalhes são dados aqui entre essas duas contas das Escrituras? 1. Eles se levantaram à noite e retornaram a Jerusalém. 2. As portas do quarto em que estavam fechadas. 3. Eles encontraram os 11 reunidos lá e informaram-lhes que o Senhor havia ressuscitado. 4. Enquanto eles falavam, Jesus apareceu no meio deles, dizendo: a paz esteja convosco. 5. Jesus mostrou-lhes as suas mãos e o seu lado e perguntou-lhes por que estavam perturbados. Então lemos aqui a única informação que a Escritura fornece sobre este relato. Isso significa que quaisquer outros detalhes que Ellen White adicione seriam ou de uma visão, ou de sua imaginação, ou da imaginação de outra pessoa. Não há outra opção. Então agora eu quero mostrar para vocês o relato de Ellen White sobre essa cena que acabamos de ler nas Escrituras. Walter Ray listou isto como um exemplo em seu livro The White Lie, nas páginas 319 e 320. Ao lado do Desejo de Idades, vou colocar o livro Cenas Noturnas da Bíblia, pelo reverendo Daniel March, nessa edição de 1870, que foi publicado 28 anos antes de The Desire of Ages,
Note que Daniel March, ao contrário de Ellen White, não reivindicou qualquer inspiração divina. Vou sublinhar todos os detalhes da escritura em amarelo para que você saiba o que é nova informação. Vamos começar. Ao chegar em Jerusalém, os 2 discípulos entram pelo portão oriental, que fica aberto à noite em ocasiões festivas. Descobrimos na primeira frase que Ellen White está copiando as palavras e ideias de outro autor, Daniel March. O que é interessante é que March escreveu que eles provavelmente passaram para um dos portões do leste, enquanto Ellen White provavelmente removeu e escreveu como se isso tivesse acontecido. Continuando, as casas estão escuras e silenciosas, mas os viajantes fazem seu caminho pelas ruas estreitas, à luz da lua crescente. Aqui Ellen White continua a copiar a narrativa de March. Eles vão para o quarto superior onde Jesus passou as horas da última noite antes de sua morte. Novamente, enquanto Daniel March está usando sua imaginação aqui ao dizer, podemos supor que eles foram para a câmara superior. Ellen White torna isso concreto ao remover a exposição e escrever que eles foram para o quarto superior, onde Jesus teve a última ceia. Não há evidência na escritura sobre para onde ele foi. Então, mais uma vez, ela está plagiando da imaginação de Daniel March. Vamos continuar. Aqui eles sabem que seus irmãos estão para ser encontrados, tarde como é. Eles sabem que os discípulos não dormirão, até que eles aprendam com certeza o que aconteceu com o corpo de seu Senhor. Ellen White usa novamente a história imaginária de Daniel March, de que eles tinham confiança que encontrariam os discípulos juntos, mesmo que já fosse tarde, por causa dos eventos que aconteceram naquele dia. Eles encontram as portas da câmara firmemente fechadas, eles batem para entrar, mas nenhuma resposta vem. Tudo está quieto. Então eles dão seus nomes. A Bíblia realmente diz que eles encontraram a porta fechada, mas Ellen White acrescenta que eles batem, que não há resposta e que eles anunciam seus nomes. Todos esses detalhes, como você pode ver, são de Daniel March e não da Bíblia, e essas não são novas percepções de Ellen White. Vamos continuar. A porta é cuidadosamente desbloqueada, eles entram e outro invisível entra com eles. Então a porta é novamente fechada para manter espiões de fora. Os viajantes encontram admiração e surpresa. As vozes daqueles na sala se transformam em agradecimento e louvor, dizendo: o Senhor realmente ressuscitou e apareceu para Simão. Aqui encontramos mais paralelos de March, terminando com uma parte de Lucas 24:34 em amarelo. Então os 2 viajantes, ofegantes com a pressa com que fizeram sua jornada, contam a maravilhosa história de como Jesus apareceu para eles. Novamente, esses detalhes não encontrados na Bíblia adicionam uma coloração de testemunho ocular à conta de Ellen White. Não há ofegante na Bíblia. Mais uma vez, ela está usando ideias de um escritor sem inspiração, e ainda assim promovendo seu livro como luz dada do céu. Em seguida, nós lemos: eles acabaram de terminar, e alguns estão dizendo que não podem acreditar, pois é bom demais para ser verdade. Quando eis que outra pessoa se coloca diante deles, todos os olhos estão fixos no estranho. Ninguém bateu para entrar. Nenhum passo foi ouvido. Os discípulos estão assustados e se perguntam o que isso significa. Então eles ouvem uma voz, que não é outra, senão a voz de seu mestre. Clara e distinta, as palavras caem de seus lábios. A paz esteja convosco. Novamente lemos o que parece ser um relato de testemunho ocular do que aconteceu naquela noite. Lê-se como um romance moderno. Aqui Ellen White está adicionando detalhes a esta história que não são encontrados nas escrituras, mas estão, em vez disso, no livro de Daniel March. Novamente, observe que March nunca reivindicou inspiração. Podemos ver aqui que toda essa passagem é baseada em sua conta, sem nenhum crédito dado a ele. Além disso, é importante notar que O Desejo das Eras foi publicado no final da carreira de Ellen White, depois que ela foi estabelecida como uma profeta, e 10 anos depois da edição de 1888 da Grande Controvérsia, que eu discutirei em um próximo vídeo. Esses 2 próximos exemplos são da Bíblia. Com a última frase, descobrimos que ela resume o resto do seu parágrafo. A seguir, lemos: no nascimento de Jesus, o anjo anunciou paz na terra e boa vontade para os homens. E agora, em sua aparição final aos discípulos, após sua ressurreição, o Salvador os abençoa com as palavras: a paz esteja convosco. Jesus está sempre pronto para falar paz para almas que estão sobrecarregadas de dúvidas e medos. Ele espera que abramos a porta do coração para ele e diga: fique conosco. Então, como você pode ver, até agora, neste capítulo, ela simplesmente copiou do livro de March e estampou o seu nome na capa. Um nome sinônimo do espírito de profecia,
vamos olhar para mais um parágrafo. A ressurreição de Jesus foi um tipo de ressurreição final para todos que nele dormem. A aparência do Salvador ressurrecto, sua postura, seu discurso eram todos familiares aos seus discípulos. Assim como Jesus ressuscitou dos mortos, aqueles que dormem nele devem ressuscitar novamente. Reconheceremos nossos amigos, assim como os discípulos reconheceram Jesus. Eles podem ter sido deformados, doentes ou desfigurados nesta vida mortal, e eles se levantam em perfeita saúde e simetria. No entanto, no corpo glorificado, sua identidade será perfeitamente preservada. Então conheceremos, assim como também somos conhecidos. 1 Coríntios 13:12. No rosto radiante, com a luz que brilha do rosto de Jesus, reconheceremos os traços daqueles que amamos. Aqui ela começa a se destacar do resto do capítulo em março. Então, vamos pensar sobre isso. Se tivéssemos apenas lido o relato de Ellen White, de onde a Navones assumiria que seus pensamentos vieram, ela afirmou: Deus ficaria satisfeito em ver o desejo das idades em cada casa. Neste livro está contida a luz que ele deu sobre seu trabalho. Além disso, ela escreveu que os livros maiores, Desejo das Eras, contêm a instrução que durante sua obra de vida Deus lhe estava dando. Eles contêm a preciosa e confortadora luz que Deus graciosamente deu ao seu servo para ser dada ao mundo. Por último, ela escreveu: Quantos leram Desejo das Idades? Nos meus livros, a verdade é declarada, protegida por um assim diz o Senhor. O Espírito Santo traçou essas verdades em meu coração e mente. Mente, tão indelevelmente quanto a lei, foi gravada pelo dedo de Deus nas tábuas de pedra. No entanto, podemos ver claramente aqui que Daniel March, não o Espírito Santo, traçou suas palavras em seu coração e mente. Então, enquanto eu investigava, eu continuava me perguntando: por que Ellen White dependia da imaginação deste ministro, em vez de fornecer algo novo sobre os eventos daquela noite? Por que ela não adicionou algo para reforçar sua prova? Por que ela recorreu à imaginação de um autor não inspirado? Isso também nos leva a questionar qualquer evento narrativo que ela escreveu, que não está na escritura, porque se ela dependeu de outro autor, uma vez, o que a impediria de fazer isso novamente? E como saberíamos se outras cenas narrativas são verdadeiramente novas luzes de uma visão, ou se são antes de origem humana? O que é fascinante, porém, é que, como um havanista, eu leria isso e acreditaria que isso realmente aconteceu. Eu posso até acreditar que tenho um conhecimento especial sobre o que aconteceu naquela noite, sem nunca imaginar que essa história era simplesmente a imaginação de outro autor, um autor que não reivindicou inspiração divina. Você pode estar se perguntando se este exemplo passado foi uma exceção, mas eu posso te dizer que depois de passar o tempo e olhando os livros originais para descobrir se Walter Ray e outros estavam falando a verdade, eu posso confirmar que exemplos como esses são abundantes em todos os seus livros, como vou mostrar nos próximos vídeos, mostrando os livros originais. Mas o que me perturbou é que, de acordo com a liderança adventista, esses exemplos e outros não demonstram plágio. De fato, eles até pagaram um advogado para argumentar que ela não cometeu plágio. Então, nesta minissérie, estarei discutindo a questão polêmica do plágio nos escritos de Ellen White, mostrando minha pesquisa e a de outros na câmera. Sabe, eu estava pensando, a ironia é que, quando eu penso em todos os cursos de escrita que fiz em uma universidade adventista, era muito mal visto usar as ideias de outra pessoa em nossos trabalhos, sem dar crédito. Não porque era contra a lei, mas porque era eticamente errado escrever algo em um papel que dava a impressão de que os pensamentos e ideias se originaram em mim, a menos que fosse simplesmente um uso comum da linguagem. Então eu continuava me perguntando como é que eu fui à igreja todo sábado, passei pelo sistema escolar adventista e até mesmo por uma pós-graduação adventista. Nunca me deparei com a controvérsia em torno dos livros de Ellen White, até começar a questionar. Então percebi que o motivo é porque o plágio é, no fundo, uma questão ética. E as questões éticas afetam a reputação daqueles que são pegos, seja uma organização ou um indivíduo, mas especialmente um suposto indivíduo inspirado. Depois considerei a ética da operação de Ellen White de afirmar ter inspiração direta de Deus. Então, usando outras fontes para escrever seus próprios livros e, finalmente, instruindo outros a vender seus livros porque Deus lhe disse para fazê-lo. No Adventismo, nos é dito que uma das provas do dom profético de Ellen White é que ela conseguiu escrever tanto material tendo apenas uma educação de 3º grau. No entanto, o dilema em que me encontrei foi que, enquanto eu fui criado na igreja adventista e acreditava em seu dom profético, estou descobrindo que existe uma explicação alternativa para o motivo dela ter conseguido escrever tanto material. Essa explicação, então,
mina a história de que uma das provas de seu dom profético era que essa indivídua sem instrução conseguia ser prolífica, porque o Espírito Santo disse-lhe o que escrever. Eu vou terminar com isso. Ao estudar as fontes de seus escritos, minha pesquisa me levou à questão intrigante de como a White State, que é a organização responsável pelo trabalho literário de Ellen White, pode argumentar que copiar as palavras e ideias de outro autor e passá-las como suas não é plágio. Você pode perguntar como eu fiz, como eles chegaram a essa conclusão? A resposta é encontrada na onda de choque que ocorreu após a divulgação das descobertas de Walter Ray no LA Times, que trouxe a cópia extensiva de Ellen White para o foco nacional. Depois que este artigo foi lançado, muitas avinas começaram a questionar sua credibilidade e algumas deixaram a igreja de vez. Então, o procurador-geral da Conferência Geral, Warren John, usa dinheiro da Conferência Geral para contratar um advogado de direitos autorais para quebrar a ideia de plágio, para que eles possam continuar a sustentar o lucro e diminuir a dúvida. Então, eles contrataram Vincent Ramek, em 1982, que escreveu um memorando de direito, documentando sua opinião legal de que ela não era legalmente culpada de violação de direitos autorais, ou legalmente culpada de plágio. E descobri que agora essa é a bandeira que eles acenam para a inocência de Ellen White. Então, no próximo vídeo, mostrarei por que o argumento defendido pelo White State e seu advogado não é bom. E depois disso, eu vou mostrar qual era a definição e percepção da Igreja Adventista sobre o plágio no século XIX, usando documentos oficiais dos Adventistas.